Entenda a crise na Venezuela. No dia 5 de março de 2013, morreu o presidente Hugo Chávez, criador da Revolução Bolivariana inspirada nos ideais de Simão Bolívar. O poder passou então ao seu vice, Nicolás Maduro, vencedor de um processo eleitoral conturbado, mas que lhe deu a vitória contra o opositor Henrique Capriles, com uma estreita margem. Desde que Hugo Chávez assumiu a presidência do país, a economia é fundamentada na exploração do petróleo. A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo e com a vantagem de ter uma condição geológica que torna relativamente barata a extração do recurso fóssil. Em julho de 2014, o preço do barril do petróleo despencou no mercado mundial, de uma média de $115 o barril para $37. Isso devido ao aumento da produção interna de petróleo nos Estados Unidos, que é o maior consumidor global e, consequentemente, uma queda nas importações. A Arábia Saudita, maior reserva de petróleo do mundo, não diminuiu a produção, o que gerou uma maior oferta mundial e, portanto, queda dos preços. Isso impactou diretamente os lucros do governo venezuelano, quase que totalmente fundamentados na exportação do produto. Com a queda de arrecadação do governo da Venezuela, as importações realizadas pelo país tornaram-se mais caras, pois havia menos dinheiro. Como resultado, iniciou-se um processo que levou à escassez de produtos básicos, como alimentos, medicamentos e insumos para a indústria. A reação do governo foi a de controlar os preços das mercadorias por decreto. Ou seja, o governo determinava os preços das mercadorias. No entanto, o controle de preços dessa forma artificial tornou-se insustentável à medida que os cofres do governo esvaziavam, bem como também diminuíam as importações, levando ao desabastecimento e à falta de produtos básicos para a população. Outro resultado dessa política econômica foi a alta da inflação, segundo o FMI, alcançou 720% em 2016. Outro grave problema que assola a Venezuela é a dívida externa, que alcança $120 bilhões. Isso se soma ao fato de que nenhum organismo internacional promove empréstimos ao país em razão do óbvio risco de calote. A oposição venezuelana, liderada por Capriles, alega que a eleição que levou Maduro ao poder foi fraudulenta. Isso gera forte conflito entre os apoiadores de Maduro e os apoiadores de Capriles, com enfrentamento nas ruas, saques e forte repressão policial. O já conturbado quadro venezuelano é ainda mais prejudicado pelos efeitos do fenômeno climático El Niño, que causa no país uma grave seca e prejudica vários setores, como é o caso da geração de energia, muito dependente de hidroelétricas e que torna a produção insuficiente ao abastecimento do país, que apresenta apagões. Em dezembro de 2015, o governo de Maduro perdeu as eleições parlamentares, o que provocou uma crise institucional, pois o Tribunal Supremo de Justiça, o Conselho Nacional Eleitoral e outros poderes públicos passam a ser acusados de servir ao chavismo, enquanto o parlamento é controlado pela oposição. Em 2016, o Tribunal Superior de Justiça passa a anular as decisões do parlamento, que tentou convocar um referendo revogatório para tirar Maduro do poder, fato revogado pelo Conselho Nacional Eleitoral. O caos produzido na Venezuela tornou-se objeto central de preocupação do Papa Francisco, que interviu no país, promovendo um diálogo entre oposição e governo. No entanto, as negociações não observaram grandes avanços. Recentemente, já no final de março de 2017, o Tribunal Superior de Justiça assumiu as funções do parlamento e suspendeu a imunidade dos deputados, fatos que levaram a oposição a considerar essas ações como um golpe de Estado. Além disso, os direitos políticos de Henrique Capriles foram retirados por um período de 15 anos, anulando as possibilidades de sua participação em processos eleitorais. Diante da pressão de organismos internacionais, as decisões do Tribunal Superior de Justiça foram parcialmente anuladas. A oposição se viu fortalecida e iniciou manifestações nas ruas exigindo a destituição dos juízes do Supremo e o retorno da independência do parlamento, além do adiantamento das eleições gerais, fato que o governo de Maduro já descartou, mantendo assim as eleições para dezembro de 2018.